Direto de Brasília, Elivaldo Barbosa traz todas as movimentações da política, as discussões em torno das reformas que acontecem nesse momento no país e a marcha dos prefeitos. Elivaldo Barbosa, ao vivo, aqui no Jornal do Piauí, mais uma vez. Elivaldo. Pois é, Joelson, amanhã foi bastante movimentada na 20ª marcha dos prefeitos que acontece aqui em Brasília até amanhã pela manhã. Hoje, inclusive, foi uma programação dedicada à relação dos gestores com o Parlamento, com a Câmara e o Senado Federal. E nós ouvimos o senador Eunício Oliveira, que é o presidente do Congresso Nacional, onde ele falou das demandas dos prefeitos em relação ao Parlamento brasileiro e também de uma reforma muito importante que tramita já no Senado Federal, que é a reforma trabalhista. Confira aí. No penúltimo dia da 20ª Marcha dos Prefeitos a Brasília, a programação reservou espaço a deputados e senadores. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zikoski, apresentou as principais demandas dos gestores e que dependem do Congresso Nacional, como reformas nos sistemas tributário e previdenciário, com a consequente repercussão na saúde financeira dos municípios. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, prometeu empenho do Parlamento e apoio aos municípios. Nós vivemos num país extremamente, graças a Deus, extremamente democrático e que a nossa base, de todos nós que fazemos política, a base da sociedade brasileira está instalada nos municípios. Portanto, é extremamente importante a participação desse evento para que a gente possa dialogar e levar ao Congresso Nacional as demandas que vêm da base, que vêm dos prefeitos, que vêm das lideranças municipais. O senador Eunício Oliveira também revelou os passos da reforma trabalhista, que já tramita no Senado Federal. As discussões, possíveis mudanças e a votação em plenário. A reforma trabalhista, nós temos uma previsão de como ela é uma reforma, do meu ponto de vista, quase que neutra. Tem alguns pontos, na questão de insalubridade na mulher, essa questão da contribuição sindical, que são coisas que são razoáveis de serem discutidas. Há uma discussão com o próprio presidente da República, Michel Temer, no sentido de que façamos, através de uma medida provisória, essa complementação para que até o mês de junho a gente esteja com essa matéria extremamente importante para o desenvolvimento, para a atualização das leis do Brasil, para a atualização da CLT, que é de 1940, e para que tenhamos um Brasil realmente avançado e um Brasil moderno. Portanto, a previsão do senador Eunício Oliveira é que até com essas pequenas mudanças em forma de medida provisória, ela seja votada até o início, a primeira semana do mês de junho. Mas hoje, Joelson, nós teremos uma tarde também movimentada envolvendo autoridades e lideranças políticas piauienses. Primeiro, às 4 da tarde, uma reunião da bancada nordestina com os governadores da região Nordeste. E o Piauí será representado, naturalmente, pela governadora em exercício, Margarete Coelho, que tratará, dentre outros assuntos, sobre a reforma, a Previdência Complementar tratada na reunião de Salvador e principalmente sobre o alongamento das dívidas dos estados com o BNDES. O Piauí não deve nada à União em relação a recursos, não há dívidas com a União, mas há dívidas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E eu estou aqui ao lado da governadora em exercício para explicar para a gente o que o Piauí pode tirar proveito dessa reunião dos governadores com a bancada nordestina daqui a pouco aqui na Câmara Federal. Boa tarde. Boa tarde. Olha, a bancada nordestina, esse Fórum dos Governadores do Nordeste, vem se reunindo frequentemente e as pautas têm sido bastante significativas. São pautas importantes para todas da região. Então tem a questão dos empréstimos, a autorização para os empréstimos que precisa ser feito pelo Senado e pela Secretaria da Receita Federal. Nós precisamos cuidar disso, porque os estados como o Piauí, que têm capacidade de adquirir operações financeiras, eles não podem ser tolhidos dessa possibilidade que é tão importante para o desenvolvimento de cada um. Estado como o Piauí, que fez o dever de casa e que hoje se encontra com possibilidade de adquirir esses recursos, deve poder fazê-lo. Além disso, a questão do alongamento da dívida do BNDES, alongar aí por mais 20 anos, quem sabe, a fim de possibilitar que os estados
passem de uma maneira, vamos dizer, mais leve possível por esse momento de crise que nós estamos vivendo. A questão da reforma da Previdência, a questão da reforma trabalhista, são várias outras questões, como a questão das taxas judiciárias, enfim, é uma extensa pauta que interessa a todos os governadores da região e que nós estaremos hoje à tarde debatendo. E hoje também haverá uma reunião dos prefeitos com a bancada federal piauiense para tratar também de uma outra, digamos assim, situação difícil do Piauí, que é a duplicação ou melhoramento da BR-135 que vai lá para o sul do estado. Como o governo pode participar desse debate ou desse pleito junto aos órgãos federais, já que se trata de um investimento federal? Pois é, a bancada do estado do Piauí tem sido muito atenta e tem sido muito unida no que se trata de buscar recursos para o estado do Piauí. Uma obra dessa envergadura, ela não pode ser feita apenas com dinheiro do orçamento. Nós precisamos também das emendas parlamentares. Então é importante que a bancada esteja unida e de fato está, para que esses recursos cheguem ao estado do Piauí, para que essas obras elas deslanchem, para que elas sejam concluídas, porque uma obra inconclusa, ela é uma obra muito cara, porque ela se deteriora, porque etapas têm que ser refeitas e porque o povo fica privado da sua utilização. Então o estado do Piauí tem pressa, quer se desenvolver e para que se desenvolva precisa investir em infraestrutura. Estrada é uma importante infraestrutura para escoar as nossas riquezas. Joelson, a governadora em exercício está com retorno, você pode fazer pergunta daí de Teresina aqui para ela. E perguntar para a vice-governadora a respeito do que acontece nesse momento na Alemanha. Foi a vice-governadora quem fez todo aquele diálogo com os pesquisadores alemães para falar a respeito da Serra da Capivara. O evento acontece, o governador representa o estado por lá. Esse é o momento maior dos diálogos que vocês travaram com os alemães em relação às pesquisas no Parque Nacional Serra da Capivara, governador em exercício? Olha, exatamente, esse momento é importantíssimo para o Piauí. Tudo que nós sempre sonhamos foi de colocarmos o nosso parque no cenário nacional. Nós queremos fortalecer o parque no cenário estadual, inclusive municipal, que todos os piauienses e brasileiros conheçam o parque. Mas nós precisamos de recursos para que o parque seja autossustentável. Então hoje nós temos uma grande exposição, são mais de 150 fotografias retratando não só a questão das inscrições rupestres, não só a questão das pesquisas, mas também mostrando o lado turístico que há ali na Serra da Capivara. Além disso, reafirmar, dar o devido status à pesquisa que a professora Niede realiza em São Raimundo Nonato há mais de 40 anos. Então, nós temos uma exposição, mas ao lado da exposição acontece também um colóquio com grandes nomes da arqueologia nacional, com os nomes dos arqueólogos que pesquisam o nosso Parque Nacional Serra da Capivara. Foi um diálogo bastante proveitoso, né? A Niede prova cada vez mais que a tese dela está correta. Quanto mais se estuda, né, a chegada do homem às Américas, mais se chega à conclusão que a Niede está correta, mais ela reafirma a teoria dela. E nessa exposição, nós cuidamos, quando estivemos lá, de que tivesse também um stand falando, demonstrando, expondo as riquezas em energias renováveis, as possibilidades que o Piauí tem. E, segundo o governador me relatou ontem à noite, nós já tivemos 2 empresas, né, já interessadas, inclusive com a intermediação do embaixador do Brasil em Berlim, né, que já está completamente engajado, está encantado com o projeto. E essa exposição será itinerante. Ela vai depois para Bonn, vai passar 3 meses em Berlim, depois vai a Bonn, depois vem ao Brasil, vai ao Paço Imperial no Rio de Janeiro. Enfim, é vamos dizer assim, uma belíssima possibilidade de nós divulgarmos o nosso parque. Vereador, agora há pouco, aqui mesmo no Salão Verde da Câmara, o deputado Júlio César reafirmou o interesse do PSD numa vaga na chapa majoritária governista para o próximo ano. E citou dois lugares, ou o Senado ou seu lugar na vice-governadoria. Como é que vai ser trabalhar essa situação com os partidos da base aliada querendo espaços na chapa majoritária? Olha, eu vejo como legítima essa intenção dos partidos. Que partido não gostaria hoje de ter o vice do Wellington Dias, um governador que tem demonstrado
deputado que conhece bem o Piauí, que traz uma gestão extremamente vitoriosa, exitosa, né? Uma máquina organizada e com uma popularidade que realmente o coloca com a possibilidade de mais uma vez se eleger no primeiro turno. Seu nome está à disposição. Então, quem não gostaria de ser? Meu partido também quer indicar a vice. Meu partido também quer que eu continue sendo a vice na chapa do Wellington Dias. Mas não basta querer. Precisamos de toda uma concertação. Precisamos que todos os partidos da coligação concordem. Precisamos que esse nome tenha um bom respaldo popular. Que haja um bonito casamento, né, nessa chapa, a fim de que o povo possa despertar interesse por ela. Então, eu acho que está muito longe. Quando você pleiteia tão cedo e você quer fechar portas tão cedo, você também afasta novos aliados. Isso não é bom para o momento político. Então, eu sigo dizendo, sou partidária, sou do Partido Progressista, meu grande líder é o senador Ciro Nogueira, e tenho certeza e confiança nele, de que ele saberá fazer, como sempre fez, um bom arranjo para que o Partido Progressista siga crescendo, como tem feito até agora. Obrigado, governador em exercício. Dado o recado, meu caro Joelson, muito obrigado, boa tarde. Ele que tem uma agenda bastante movimentada hoje à tarde. Eu estou aqui também com o presidente da PPM, Joelson, e ele vai falar para a gente exatamente sobre esse momento de hoje à tarde com os deputados e senadores piauienses para tratar dessas demandas. O senhor destacou 3 hoje pela manhã: a energia, a telefonia, internet, e uma que eu acho que é a mais urgente, que é melhorar a rodovia 135, com a expectativa que o senhor vê a partir da participação dos prefeitos na marcha aqui de Brasília. A gente vê, boa tarde aos piauienses, boa tarde, Joelson. Nos prefeitos estamos otimistas porque visitamos inclusive todos os deputados e senadores e sentimos que eles estão todos, num conjunto, unidos com a intenção de juntar esforços e conseguirem os recursos necessários para fazer essa importantíssima obra para o nosso estado. É uma obra que atende não somente a região sul, né, os 36 municípios ali da região sul, mas atende ao estado brasileiro, atende aquela região do Matopiba, que é um polo hoje na expansão do agronegócio. É importante, portanto, termos a bancada unida para conseguir, dentro do orçamento da União, como também uma fatia talvez da própria emenda de bancada, conseguir assim garantir recursos necessários para uma obra grandiosa, uma obra importante que deverá consumir bastante recursos financeiros. Por outro lado, estamos hoje no momento com os parlamentares na nossa marcha e está cada vez mais claro de que o Brasil, que passa por suas reformas, é o Brasil em reformas. Estamos assistindo à reforma trabalhista, à reforma previdenciária, em seguida deverá vir a reforma tributária. Essa reforma, aí sim, os prefeitos devem estar mais envolvidos, devem ser mais ouvidos, porque é a reforma que atinge o Pacto Federativo e poderemos garantir mais recursos para os municípios e assim conseguirmos a sua autonomia financeira. Existe uma expressão que aparentemente é trivial, mas caracteriza bem a importância dos municípios. A vida acontece nos municípios e aos municípios, portanto, devem ser transferidos os recursos necessários para a gente investir em benefício da população. Muito obrigado ao presidente Gil Carlos, da Associação Piauiense de Municípios, e segue então essa programação e vamos acompanhar de perto, aqui em Brasília, na Câmara Federal, esse encontro dos gestores piauienses com a bancada federal, os deputados e senadores que representam o Piauí aqui no Congresso Nacional. Joelson.